Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Aos Romanos 1, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podeis assentar. Paulo diz, irmãos, aqui, que ele não se envergonha do evangelho. Isto porque ele explica: o evangelho não frustra expectativas. O evangelho traz o cumprimento daquilo que promete. O evangelho não desaponta, ou seja, ele funciona, ele é eficaz para aquele que crê. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque ele salva o que crê, porque ele traz perdão ao que crê, porque ele traz mudança de vida ao que crê, ele traz segurança do céu ao que crê. Aquilo que o evangelho promete, ele cumpre. Aquilo que o evangelho apresenta é verdadeiro. Aquele que crê no evangelho é salvo. Por isso diz o apóstolo: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele fala de evangelho aqui, obviamente está falando da mensagem, a mensagem do evangelho. A palavra evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. O conteúdo do evangelho, portanto, há de ser acontecimentos, coisas que se deram, coisas que ocorreram, porquanto evangelho significa boas novas, boas notícias. Mas ele está falando que o anúncio destas boas novas, dessas boas notícias, o evangelho enquanto discurso acerca destes fatos, ele é poderoso, porque é palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante, diz o autor da carta aos Hebreus, que espada aguda de dois gumes. Ela é, conforme o disse o profeta no Velho Testamento, um martelo que esmiuça a penha, um fogo que consome a lenha. Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o que foi enviada. A anunciação destes fatos, que é o evangelho enquanto mensagem acerca do evangelho como fato, a anunciação desta mensagem é poderosa. Esta palavra se crida, estas boas notícias, se forem acolhidas no coração do ouvinte com fé, lhe resultarão em salvação. Estas palavras se tornarão poder, é uma semente que brota, é um poder transformador que salva todo aquele que crê. Mas, como eu disse, o termo evangelho significa boas novas, boas notícias. Aqui, evangelho é o discurso, o anúncio de coisas que aconteceram. Mas que coisas são essas que se tornam a substância do evangelho, o objeto da anunciação? Que acontecimentos são esses? O apóstolo Paulo nos deixa claro o que seja lá na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Diz o seguinte, a palavra de Deus, no versículo 1, só para ilustrar, o que me interessa está a partir do verso 3, mas no 1, para que se saiba que ele está falando do evangelho, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes,
e no qual também permaneceis. Veja agora em que consiste o conteúdo do Evangelho. Versículos de números 3, 4 e 5. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, e aí segue. Os versos 3 e 4 são suficientes. Paulo diz: o que eu recebi para anunciar, e que também fielmente entreguei, é isto, que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma primeira leitura poderia nos fazer pensar que Evangelho é apenas dizer que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Mas observe o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ele diz que o Evangelho consiste nisso, que Cristo morreu por nossos pecados, note, segundo as Escrituras. Quando ele diz segundo as Escrituras, ele está trazendo para o Evangelho todo o Velho Testamento, anteriormente escrito, como ele também irá agregar ao Evangelho todo o Novo Testamento. O que nós anunciamos são fatos, a morte e a ressurreição de Jesus, mas cujo sentido pleno, cujo sentido total, só se pode ter a partir do conjunto das Escrituras. Por isso que o Novo Testamento não revogou o Velho, porque as profecias do Velho Testamento dão entendimento sobre o que Jesus Cristo fez. Por isso que nós não podemos dizer que alguém que fala apenas dos dois fatos, Jesus morreu e ressuscitou, está pregando o Evangelho, porque o Evangelho é a morte de Jesus esclarecida pelas Escrituras, por um conjunto de pressuposições que fazem a morte de Jesus ser entendida em sua razão de ser. Jesus ressuscitou dentro de um quadro de sentido que está nas Escrituras. O sentido da sua ressurreição, o propósito dela, só pode ser compreendido à luz de todo o texto bíblico. Por exemplo, para que eu entenda a morte de Jesus, eu tenho que compreender a queda. Eu só vou entender a queda se eu reconhecer a criação. Deus criou no princípio céus e terra, Deus criou o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Deus deu ordem para que o homem não comesse de uma árvore, para testar sua fidelidade, e ele transgrediu. E quando ele transgrediu, ele corrompeu a natureza humana, de maneira que o homem, após a queda de Adão, é incapaz de fazer todo o bem que Deus requer. Os homens estão sempre endividados com Deus. Eles não cumprem a lei de Deus, mas a transgridem. No que acham que cumpriram, eles misturam a obediência externa ao que diz a lei com algum tipo de orgulho, concorrência com o outro, enaltecimento de sua própria reputação, no que já maculam o pretenso boato que praticaram, porque assim eles o poluem. O homem é como alguém cujas mãos está suja de graxa. Por mais que ele tente limpar alguma coisa, ele vai sujar, ele vai manchar. A Bíblia Sagrada mostra que o homem caído não pode atender mais ao padrão da lei de Deus. Foi o homem que se colocou em tal condição. Ele foi criado com as faculdades sãs, com as competências morais para fazer o que era certo. Mas quando o primeiro homem transgrediu, ele corrompeu essas faculdades, ele enfraqueceu a energia moral e espiritual delas. A Bíblia retrata o homem agora caído como estando morto espiritualmente, de maneira
que a Bíblia diz que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, por aquelas obras que a lei de Deus requer. Se o padrão do nosso julgamento for a lei de Deus, estaremos sempre endividados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Salmo 51, Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, mostrando o estado de corruptibilidade em que o homem se encontra. O homem, portanto, não pode ser salvo pelas obras, ele não pode se salvar a si mesmo. Eu preciso compreender isso para que eu entenda o valor da cruz de Cristo. Todos nós estamos caídos e condenados ao juízo. Em Ezequiel 18, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos é dito: o salário do pecado é a morte. Portanto, em nossa condição, sem qualquer intervenção de Deus e de sua graça, o nosso caminho é para o juízo e para a condenação. Somos por natureza, portanto, por geração e nascimento, filhos da ira. Somos arrastados, diz Paulo, pelo curso deste mundo caído que jaz no maligno. Somos conduzidos pelo Espírito, diz Paulo aos Efésios 2, que agora opera nos filhos da desobediência. Em nossa condição, sem a intervenção divina, não haveria outro lugar para irmos após a morte, senão o inferno. O lugar do qual a presença de Deus é ausente. O lugar onde a única reflexão são as oportunidades perdidas e a culpa pela transgressão. O lugar onde, portanto, não pode haver a felicidade, senão o ressentimento de uns para com os outros, porque não puderam se ajudar para que lá não estivessem. E o inferno é um estado eterno, impermanente, irreversível. Essa seria a nossa situação se não tivesse uma boa notícia para dar. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem o Gênesis, sem a história da queda, sem saber o estado em que o homem ficou depois da queda, sem conhecer a lei de Deus explicitada na Bíblia, sem saber da condenação eterna que existe, eu não entenderia o valor daquilo que foi feito por mim lá na cruz do Calvário. Eu não saberia, por exemplo, que Jesus Cristo, para que aquela morte valesse por mim, teria que ser sem pecado. Porque caso ele tivesse pecado, já merecia condenação e morte. E portanto ele não poderia estar ali em meu lugar para levar aquilo que era para ser meu, porque também seria dele. Ele não poderia me redimir da condenação, porque também estaria condenado. Mas eu passo a saber pela Bíblia que o nascimento, a geração de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, exatamente para que ele não viesse numa linha natural de seus antecessores que remontavam a Adão, para que ele não estivesse sob os efeitos da queda. Ele veio a este mundo sem que os efeitos da queda o tivessem atingido enquanto homem, porque o Espírito Santo foi que lhe preparou um corpo. Logo, eu entendo a morte de Jesus, segundo as Escrituras, como a morte de um justo, como a morte que era necessária acontecer a favor dos injustos, que não poderiam se salvar através das suas obras. Eu passo a saber, segundo as Escrituras, que aquele que morreu na cruz em meu lugar, embora feito homem, é Deus. É Deus que se fez homem. Porque se todos nós merecíamos uma pena infinita no inferno, no lago de fogo, era preciso, portanto, uma obra de valor infinito para compensar a nossa culpa, para compensar o castigo que merecíamos.
E somente um ser infinito, eterno, como Deus, poderia fazer algo de valor eterno e infinito para compensar uma pena infinita. Ele tinha que ser Deus para fazer de seu sacrifício um sacrifício de valor eterno e infinito. Ele tinha que ser homem para que pudesse morrer, porque Deus não morre. Ele teria que ser um homem justo para morrer pelos injustos, como seu substituto. De maneira, meus irmãos, que sem as Escrituras, só com o fato bruto, eu não saberia o que é o Evangelho. O Evangelho é a morte de Jesus elucidada, esclarecida pelas Escrituras Sagradas, no sentido que tem dentro de todo o texto amplo da Bíblia. Ele deveria ressuscitar ao terceiro dia. Lá na cruz ele pagou o preço. Ele disse: Pai, está consumado. Mas eu não sou salvo crendo simplesmente num fato, que é a morte de Jesus. Eu sou salvo crendo em Jesus. Não é um evento que é o meu salvador, é uma pessoa que me salva. Portanto, ele teria que ressuscitar ao terceiro dia para ser o objeto da minha fé, para ser aquele a quem eu iria invocar para a minha salvação, aquele em quem eu iria me abrigar para a salvação. E ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu aos céus e, como sumo sacerdote da nossa fé, entrou num tabernáculo, num templo celestial com o seu próprio sangue, para apresentar a Deus Pai o seu sacrifício por mim. Ele está sentado à direita de Deus Pai, é o intercessor, é o advogado, é o mediador dos crentes. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Pai, ouve-nos por causa deste que está ao teu lado, que pagou o preço da redenção por nós. Ele é o mediador da aliança, Ele é o Salvador, é aquele a quem nos dirigimos para a salvação. Através, irmãos, do contexto geral das Escrituras, eu posso saber que o que Deus espera do ouvinte do Evangelho é o arrependimento e a fé. São as respostas congruentes àquilo que Jesus Cristo fez. Quando eu entendo que lá naquela cruz era Jesus morrendo pelo meu pecado, quando eu vejo no horror de seu sofrimento, na desfiguração de seu corpo, o meu pecado, eu vejo o quanto eu desagradei a Deus. Eu vejo o quanto eu feri o coração de Deus com o meu pecado. E naquele momento eu mudo minha concepção sobre os prazeres que vinha gozando. Não são mais divertimentos, entretenimentos, brincadeiras. Eu vejo que há pecado na pornografia, no adultério, nas drogas, na bebida, no fumo, na mentira, no ódio, na superstição, na idolatria. Eu então ali reconheço diante da cruz o meu pecado e a gravidade do meu pecado. Reconheço que eu mereço juízo e condenação. Reconheço que não posso salvar a mim mesmo. Ali é onde eu bato no peito e digo: ser propício a mim que sou pecador. Ali é onde eu me abomino no pó e na cinza pelos meus descaminhos. É ali onde há o arrependimento. Mas naquela mesma cruz agonizante, onde eu vejo as minhas maldades e a sentença que elas merecem, eu vejo também o amor de Deus. Eu vejo o rosto favorável de Deus. Jesus prova o amor de Deus para conosco. Morreu Ele por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vejo ali como Deus está disposto a me salvar, a ponto de não ter poupado o seu próprio Filho. Eu vejo nos braços abertos de Jesus do madeiro o acolhimento. Eu ali ouço mais fortemente os convites que Ele fez: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ali eu vou a Ele em fé. Eu o chamo para entrar na minha vida. Eu peço que Ele salve a minha alma. E é ali que eu passo da morte para a vida, das trevas para a luz, do estado de perdido para a condição de achado. É ali onde eu vou nascer de novo. É ali onde os meus pecados serão perdoados. É ali onde eu vou ser justificado diante de Deus. A cruz evoca de nós a resposta congruente: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas: se alguém anunciar outro evangelho além deste, seja anátema. Paulo diz até assim: ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além deste, seja anátema, quer dizer amaldiçoado. Curiosamente, os chamados mormons têm um livro alternativo à Bíblia que eles chamam de livro Mórmon. E se você ler a capa, diz assim: um outro testamento, ou seja, o outro evangelho de Jesus Cristo. E eles dizem que quem deu aquele livro ao fundador daquela religião foi um anjo. Mas Paulo ali já estava em Gálatas, dizendo: ainda que um anjo desça do céu, ainda que eu mesmo anuncie outro evangelho além deste, seja anátema. O evangelho é a mensagem da cruz, também chamada de loucura da cruz. É a mensagem de que Deus amou o mundo, enviou Jesus para morrer pelos pecadores, de que os homens estavam em transgressão, eram culpados, mereciam o inferno, não poderiam se salvar pela lei, somente poderiam ter o conhecimento de seus próprios pecados, mas não se erguer deles. Mas Deus enviou Jesus para levar as nossas culpas, para obter expiação dos nossos pecados, para que tivéssemos perdão. E o Cristo ressuscitado, Ele pega o poder da sua vida ressurreta e nos comunica. É esta vida ressuscitada de Jesus que nos arranca dos vícios, que nos arranca das trevas. Se esta vida ressuscitada irrompeu do sepulcro e venceu a morte, se essa vida triunfou sobre o poder da morte, se a morte não manteve suas correntes sobre ela, então esta vida que se levantou da tumba é uma vida que vence todas as coisas. Quando as mulheres foram ao sepulcro, encontraram anjos que diziam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. A Bíblia diz que o poder da ressurreição de Cristo atua no crente. Assim como a morte de Jesus Cristo perdoa os meus pecados e me desliga da velha vida, aquilo que vem pela ressurreição, o poder da ressurreição de Jesus, o poder que trouxe Cristo dentre os mortos, que fez a pedra rolar, este poder quebra o vício da droga, quebra o vício da transgressão, quebra o poder do álcool, quebra todas as trevas, para que homens e mulheres sejam novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz Paulo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Observe, entretanto, a continuidade do texto de Romanos, para o qual eu volto nesse momento. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Alguém diz: pastor, há aqui algum privilégio para os judeus? Porque diz que este evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Não é que haja privilégio dos judeus, irmãos, mas Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois aos confins da terra.
Por que a preocupação de pregar primeiro aos judeus? Os apóstolos, mesmo fora dos limites de Israel, quando eles iam pregar, evangelizar num lugar, eles primeiro iam numa sinagoga. Eles iam primeiro ao lugar onde os judeus se reuniam, nas sinagogas. Por quê? A questão aqui é estratégica. É porque os judeus já tinham o Velho Testamento. A palavra arrependimento, que antecede a fé, ela significa mudança de mente. Na Bíblia, arrependimento vem de um termo grego, metanoia, que quer dizer mudar de mente. É interessante que as pessoas, elas associam arrependimento mais a um sentimento de remorso. Obviamente, no arrependimento, sentimentos são envolvidos. Há uma tristeza, segundo Deus, que conduz ao arrependimento. Mas a palavra arrependimento, metanoia, ela não fala nada de sentimento, ela fala de mudança de vida, mudança de conceber as coisas, mudança de mentalidade. Para que eu possa chegar à fé, eu preciso ter uma mentalidade que me dispõe para entender o que foi feito na cruz. Por isso que eu falei antes, Jesus morreu segundo as Escrituras. Não basta eu dizer que ele morreu. Quem chega num lugar e diz Jesus morreu e ressuscitou e acha que pregou o Evangelho, não pregou. Pessoas estão lá com múltiplas pressuposições na mente. Cada uma está entendendo isso ao seu modo, segundo uma concepção que ela já possui, segundo uma informação que ela já tem, segundo uma educação que ela recebeu. Mas ele tem que entender a morte de Jesus de acordo com as Escrituras. Ele tem que entender a ressurreição de Jesus de acordo com as Escrituras, conforme a mentalidade das Escrituras. Por isso que pregar o Evangelho, irmãos, envolve persuasão. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que o Evangelho pregado envolve discussão. Paulo ia para a sinagoga debater. Paulo ia para lugares de debates, porque não adiantava ele chegar lá e dizer Jesus morreu, ressuscitou, e as pessoas tinham conceitos errados que iriam levar à compreensão errada desses fatos. Ele tinha que derrubar as pressuposições erradas que elas tinham, para que elas pudessem entender o que Jesus Cristo fez. Os judeus, por exemplo, imaginavam um Salvador que viria libertá-los do jugo romano. Era preciso explicar que o Salvador vinha para uma redenção de natureza espiritual. Alguns judeus acreditavam que aqueles ritos de cerimônia tinham eficácia imediata, aqueles sacrifícios de animais feitos no templo. Era preciso dizer que sangue de touros e de bodes não pode perdoar pecados, e que aqueles sacrifícios foram estabelecidos por Deus como sombras de um maior, melhor, eterno e verdadeiro sacrifício, que seria o de Cristo. Se você deixasse a pessoa com as suas pressuposições e só mencionasse os fatos, ela iria emoldurar estes fatos dentro de concepções ou pressuposições equivocadas que ela já possuía, e não iria entender o Evangelho. Era preciso derrubar as pressuposições erradas. Era preciso mostrar quais eram as pressuposições das Escrituras. Colocar a pessoa na mentalidade retilínea da Escritura, para ela poder seguir e entender o que havia acontecido no Calvário. Quando Filipe vai evangelizar o eunuco tem uma porção das Escrituras. Filipe se aproxima da carruagem em que ele está e pergunta: entendes o que lês? Ele disse: eu como vou entender se não há quem me explique? Ele só tinha uma parte, não tinha a Bíblia toda. E a Bíblia diz que Filipe, começando por aquela escritura, o que dá a entender que ele percorreu inúmeras outras, apresentou Jesus. É preciso, portanto, dar o sentido da obra do Calvário segundo as pressuposições da Escritura Sagrada. A Bíblia diz o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21. Pois visto que na sabedoria de Deus,
O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A Bíblia diz que a sabedoria secular não era capaz de entender o que Jesus Cristo fez na cruz. Se fosse anunciar o Evangelho sem derrubar as pressuposições que as pessoas tinham na sabedoria secular, o que Jesus havia feito na cruz seria uma loucura. E diz o texto, verso 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. De acordo com as pressuposições judaicas, se Jesus fosse o Messias, faria um sinal no céu, porque na terra ele fez muito, mas eles queriam um sinal no céu. Era uma superstição deles concernentes ao Messias. Os gregos buscam sabedoria, queriam uma explicação mais sofisticada, filosófica, as pressuposições deles esperavam um grande mestre. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Note, segundo os conhecimentos que o judaísmo, que fizeram a interpretação equivocada de muitos textos do Velho Testamento, tinha, segundo a sabedoria filosófica dos gregos, o mero fato de Jesus ter morrido na cruz parecia uma loucura. As pressuposições deles não deixavam que eles entendessem, era preciso que aquelas pressuposições fossem derribadas. Por isso que em 2 Coríntios 10 diz assim, veja, pregar o Evangelho, irmãos, envolve argumentação para derrubar aquilo que está se levantando contra o conhecimento do Evangelho, para depois o Evangelho entrar. 2 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso 3. Porque andando na carne não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, não são armas de fogo, não é espada, mas sim poderosas em Deus, são argumentativas, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas? Veja o versículo 5. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu tenho que, com estas armas espirituais, com esse poder argumentativo das Escrituras, eu tenho que destruir as fortalezas, os conceitos que estão criando obstáculo ao entendimento do Evangelho. Eu tenho que derrubar essa barreira. Eu tenho que destruir os argumentos para que eu possa trazer o pensamento cativo a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Ele tinha tanto poder para fazer isso daqui, que a Escritura diz assim: ninguém resistia à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Portanto, os apóstolos, os discípulos, no início pregavam primeiro os judeus porque era mais fácil. Os judeus aceitavam o Velho Testamento, os pagãos não. Quando eles fossem se dirigir aos pagãos, eles iriam ter que falar do Deus Criador, eles eram politeístas, iam ter que dizer que só há um Deus, o trabalho seria teoricamente muito mais longo. Com os judeus eles poderiam de logo ter mais conversões. Primeiro eles pregavam aos judeus por causa disso, porque era o caminho mais curto. Eles já aceitavam muitas pressuposições certas, embora tivessem outras erradas. Mas você tinha um parâmetro a que apelar para argumentar. O Velho Testamento, o judeu aceitava, era mostrar que Jesus estava lá profetizado, que Jesus não vinha para o que eles pensavam, mas os profetas haviam dito a razão mesmo de Jesus vir. Por isso o texto diz, primeiro do judeu e depois do grego. Quando os apóstolos foram pregar aos gregos, irmãos, nós não temos ideia hoje do trabalho que eles tiveram. Imagine, você pregar numa sociedade que acredita em vários deuses. Os gregos acreditavam que a matéria era ruim. Para eles,
nós estávamos em um corpo por um castigo. O corpo era uma coisa ruim, limitadora. A esperança não era o corpo ressuscitar, era se livrar do corpo. Ressuscitar não era a esperança, era desencarnar a esperança. Para o grego, Paulo tinha que dizer que Deus criou o mundo físico, que Deus criou o corpo humano. Tinha que explicar que Jesus se encarnou. Tinha que explicar, meus irmãos, que só há um Deus criador. Os gregos acreditavam que as pessoas poderiam ter virtudes e por elas mesmas poderiam atender ao melhor da moral. Era preciso mostrar que a natureza humana estava corrompida e que o homem caído não poderia satisfazer a Deus. Seria um trabalho argumentativo enorme. E Paulo era estratégico. Quando Paulo chegou em Atenas, ele foi logo para o Areópago. Era como se ele chegasse aqui no Brasil e fosse logo para uma universidade pública de grande projeção. Ele foi logo para um lugar onde os debates eram grandes e intensos. Porque muito mais fácil do que ele chegar e evangelizar de um em um, seria ele chegar lá no lugar público, derrubar logo todos aqueles conceitos, para depois de derrubar os conceitos, aquelas pessoas já ouviram, ele sair evangelizando de um em um. E é o que acontece, lá ele derruba os conceitos, depois alguns o seguem, e aí ele vai explicar mais o evangelho para esses aí. Mas lá era o lugar de derrubar. E Paulo estrategicamente cita até um poeta grego, como disse um dos vossos poetas, foi um poeta chamado Arato. Nós somos criação de Deus, então logo todo este mundo foi criado por Deus. Ele apela para essa ponte argumentativa, e ele vai dizer que há um só Deus, criador de todas as coisas, que de um só casal Deus fez toda a humanidade. Vai falar que os homens pecaram, que até no seu modo de procurar a Deus eles pecam, porque buscam aquilo que se pode tatear, as imagens esculpidas. Paulo vai dizer que o Deus que eles desconheciam era aquele que ele estava ali pregando. Paulo fala da ressurreição física. Os gregos ficam perturbados. Que coisa estranha é essa ressurreição? Porque eles viam o corpo como uma coisa má, mas Paulo ali está mostrando que Deus criou o universo físico, o mundo físico, o nosso corpo, que a esperança está em alguém que ressuscitou fisicamente dentre os mortos, o Senhor Jesus, e que é por intermédio dele que os homens poderão ser salvos. É por ele que o mundo será julgado. Paulo ali, irmãos, está destruindo os conceitos que criavam obstáculos ao entendimento da palavra de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 19. Atos 19. Diz assim nos versos 9 e 10: Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, está referindo-se aos judeus que não quiseram ouvir. Paulo foi primeiro para a sinagoga, os judeus naquele lugar não quiseram ouvir, falavam mal do caminho. Perante a multidão ele retirou-se deles. Paulo deixou os judeus e separou os discípulos, disputando, era argumentação, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano era o nome do homem. Paulo foi debater numa escola filosófica, irmãos, para você ver a dificuldade de derrubar conceitos. Sabe quanto tempo durou essa discussão aqui? Todo dia lá naquela escola, para poder ver se derrubava os conceitos, e o evangelho aparecia 2 anos. Veja o versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Ele primeiro foi numa sinagoga, foi maltratado, então ele disse: eu vou agora para os gregos. Foi para a escola de tirano e ficou lá debatendo para convencer as pessoas, derrubar aquelas dificuldades que elas tinham para entender a cruz de Cristo. 2 anos debatendo. 2 anos debatendo.
com o Ocidente, tendo sido amplamente influenciado por uma tradição cristã, nós encontramos uma facilidade maior de evangelizar. A pessoa pode não crer na Bíblia, mas sabe o que a Bíblia representa para nós já. Ela pode não reconhecer que Jesus é Deus, mas tem muitas vezes um bom conceito sobre Jesus, um grande mestre, alguma coisa, alguma ponte. A noção de pecado entrou na compreensão do Ocidente, de queda, embora alguns vejam isso de maneira muito mitológica, mas nós temos como tomar estas coisas de que eles já ouviram falar para lhes pregar o Evangelho. Mas nós estamos vivendo em tempos sombrios, irmãos, nos dias de hoje. Há um projeto mundial para criar conceitos que tornem o Evangelho difícil, para criar obstáculos no Ocidente para a compreensão do Evangelho. Nós temos que diferenciar globalização de globalismo. Globalização é econômica, é a universalização do mercado, mas o globalismo é uma ideologia para unir o mundo inteiro numa só visão de mundo. Os globalistas, eles têm como inimigos todos aqueles que têm forte identidade. Os países que são nacionalistas, patriotas, são obstáculos ao globalismo, porque eles querem um pensamento único, universalizante, e aqueles que valorizam suas nações, valorizam suas tradições. A igreja é um obstáculo, porque a igreja verdadeira não negocia o Evangelho de Cristo, e tem sua identidade no Evangelho. Famílias, na noção tradicional, seriam obstáculos, porque famílias criam histórias e sucessão e geração de filhos. Por isso eles querem acabar com o conceito de família, criando apenas um guarda-chuva amplo que cabe homem com homem, mulher com mulher e tudo mais. Nós vemos, meus irmãos, uma luta contra a identidade biológica. Eles não querem nem que você saiba que é homem ou mulher. Homem e mulher, enquanto gênero para eles deixa de ser uma coisa biológica e passa a ser como você se sente, uma coisa efêmera que você pode sentir hoje de um jeito e amanhã de outro. Porque se todos forem anulados em suas identidades, se todas as identidades fortes forem quebradas, eles vão reconstruir o mundo com novos conceitos para formar uma unidade global. E nós que conhecemos as Escrituras sabemos ser isso preparatório para o governo do anticristo. Vemos hoje um projeto amplo, ideológico, em organizações internacionais, em países, maximamente na linha dos partidos de esquerda. Nós vemos hoje um projeto para acabar com os conceitos que dão plausibilidade ao Evangelho. Já prestaram atenção numa coisa? Se nós não acreditarmos no Gênesis, nada mais na Bíblia faz sentido. É o primeiro livro, é o livro da fundação, é o livro das origens. Se alguém derrubar o Gênesis, derruba tudo. O ódio deles é contra o Gênesis, irmãos. A luta é contra o Gênesis. Eles negam a criação por um Deus, e aí inventam um Big Bang, que não sabem explicar como aconteceu, no sentido de quem detonou essa explosão. Eles sustentam a evolução para dizer que a vida veio de um processo casual, ao longo do tempo, sem a intervenção de uma mente inteligente. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem tem dignidade. Mas eles querem transformar, por exemplo, os bebês no ventre das mães em algo descartável. Se você entende que o aborto é legítimo, então você não vê dignidade no ser humano. Se uma mãe quiser, pode sacrificar o filho pelo seu bem-estar econômico, pela sua preferência de não ter um filho agora, como se um ser humano que está ali no ventre, abrigado no lugar onde Deus colocou para ele ser protegido, pudesse ser descartado. Os velhos também, há um movimento todo para promover a eutanásia, para promover o suicídio assistido.
Pessoas que querem a legalização das drogas, querem dilacerar o ser humano. Não há nenhuma preocupação com a dignidade humana, é a negação da verdade que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque não se dá ao homem a condição que Deus colocou nele quando o fez, não se reconhece isso. Aí a Bíblia diz, Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aí eles vêm e negam, não há macho e fêmea. Um homem biológico que se sente mulher, é mulher. Uma mulher biológica que se sente homem, é homem. E negam o que a Bíblia diz ali, Deus criou macho e fêmea. Depois de Deus ter criado o homem, Ele chamou ao homem os animais, para Ele lhes dar nomes. Os irmãos sabem por quê? Para que Adão pudesse identificar o macho e a fêmea. Vieram os animais e Adão foi dar nome, o leão, a leoa, o cão, a cadela. Quando ele foi dar os nomes de macho e fêmea, ele percebeu que faltava o par dele. Por isso que a Bíblia diz que somente a partir daí a Bíblia diz, e viu Deus que não era bom o homem estar só. Porque o homem sentiu solidão só nessa hora, antes não. Mas quando ele foi dar nomes, então ele sentiu a sua solidão, falta o meu par. Mas o que é que estas pessoas querem? Linguagem neutra. A linguagem foi criada por Deus. O uso da linguagem que nós temos, primeiramente, no âmbito da criação, foi esse, para distinguir o masculino e o feminino, macho e fêmea. Aí vem a ideia da linguagem neutra, para criar uma indistinção entre o masculino e o feminino. Vejam, irmãos, é uma negação contínua do Gênesis. Deus forma a mulher, e Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus estabelece o casamento. O casamento, meus irmãos, foi estabelecido antes do Estado, antes da igreja, antes de tudo. É instituição básica. Eu até vos digo, se você não admitir o casamento bíblico, que só pode ser entre homem e mulher, você não vai entender corretamente o Evangelho. Porque a Bíblia usa o casamento para explicar o Evangelho. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Mulheres, se submetam aos seus maridos como ao Senhor, como a igreja se submete ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que o pastor é aquele que governa bem a sua própria casa e tem os seus filhos em sujeição própria. É o paradigma familiar. Nós vemos que a igreja é retratada como a noiva de Cristo, e Cristo é o cordeiro. Tire a noção de família e você não compreende mais nada dessas ilustrações bíblicas. E aí eles querem destruir o conceito de família. Família tanto faz, pode ser um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Pode ser até, para alguns, um relacionamento incestuoso entre pai e filha. Quando isso se difunde, a noção de família equivocada prejudica o entendimento das ilustrações que estão na Bíblia, no Evangelho, para explicar a salvação, a nossa relação com Cristo. Lá no Gênesis, Deus escolhe Abraão e diz que dele virá uma nação, a nação de Israel. Deus diz, abençoados que te abençoarem, amaldiçoados que te amaldiçoarem. Abençoado quem abençoar Israel, amaldiçoado quem amaldiçoar Israel. E vem toda uma ideologia esquerdista para criar uma raiva de Israel. Alguns, por dizerem que Israel é aliado dos Estados Unidos, aí se aliam aos palestinos. Organizações internacionais contra Israel. A nação de Israel se torna caluniada, injuriada. E aqueles que são uma ameaça à paz mundial de verdade, a nação de Israel, eles são colocados como se fossem os santos. Por que essa desconstrução do Gênesis? Porque se o Gênesis for desconstruído, não tem mais criação, não tem mais queda e logo não tem mais redenção. Por isso nós temos que nos erguer contra essas ideologias. Como Paulo disputou na escola de Tirano, como Paulo disputou no Areópago,
nós temos que disputar contra elas, nós temos que sustentar o que a palavra de Deus diz, nós temos que defender a moldura que dá entendimento à morte e à ressurreição de Jesus. Quando os apóstolos pregaram a primeira vez, encontraram os pagãos com os conceitos errados, mas aqueles pagãos queriam ouvir os crentes porque era uma novidade para eles. Mas esse mundo que está surgindo fruto desse projeto não quer nos ouvir, porque eles já estão criando esse projeto para destruir o cristianismo. Eles já estão criando para fechar as portas. Eles já estão, irmãos, fazendo isso para classificar a nossa mensagem de arrependimento, de discurso do ódio, para classificar nossa pregação contra o pecado de discurso do ódio, para dizer que nós somos intolerantes porque acreditamos numa verdade absoluta. E muitos dentro dessa circunstância poderão se envergonhar do Evangelho, mas não se envergonhe. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está num cenário em que os apóstolos estavam. No começo, se Deus operou através deles, pode operar através de você. O mesmo poder do Espírito Santo que estava com eles está conosco, meus amados irmãos. Paulo diz: eu prego contra as expectativas. O judeu não está querendo saber do que eu prego, ele quer sinal no céu. O grego não quer saber do que eu prego, ele quer saber de sofisticação, de sabedoria. Mas eu não vou pregar o que eles querem ouvir, eu vou pregar o que fui enviado para pregar. Eu vou pregar Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas Deus, irmãos, é que vai operar através dessa palavra. Vamos nos preparar para derrubar fortalezas, para mostrar o absurdo destas coisas, para mostrar o absurdo dessas ideologias, para destruir estes conceitos, para que as pessoas entendam o Evangelho segundo as Escrituras. E pastor, se nós não fizermos isso, o que pode acontecer? O Evangelho ser redefinido pelos homens. Naquela época, irmãos, houve, com toda a pregação de Paulo, dos apóstolos, gente dentro das igrejas, que em vez de compreender a morte e a ressurreição de Jesus segundo as Escrituras, quis entender segundo o modo grego. Disseram que Jesus não veio em carne, que lá na cruz, ele não estava sofrendo de fato, seu corpo era só aparente, e que ele não tinha ressuscitado, porque a matéria não era coisa boa. E Paulo teve que dizer na carta aos Coríntios: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Teve que falar de ressurreição. João, na sua epístola, teve que dizer: se alguém não confessar que Jesus veio em carne, é do anticristo. Os judaizantes também apareceram, queriam emoldurar a morte e a ressurreição de Jesus dentro do escopo judaico, dizendo: olha, Jesus morreu na cruz, mas também tem que se circuncidar, também tem que guardar os ritos da lei. A morte de Jesus tornava insignificante no contexto maior. Se nós não pregarmos, se nós não nos levantarmos, se nós não argumentarmos, eles é que vão chegar aqui dentro, eles é que vão querer redefinir o Evangelho. Mas a igreja tem que se levantar valente. Eu não me envergonho deste Evangelho, irmãos. Ele funcionou na boca de Paulo, de Pedro e de João. Funciona na boca de qualquer irmão aqui, do mais simples ao mais capacitado intelectualmente. Este é o Evangelho segundo as Escrituras. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho mudado, Evangelho alterado, na verdade um outro Evangelho, um pseudo-Evangelho, não muda o pecador, não transforma vidas, mas este Evangelho liberta o drogado, liberta o alcoólatra, liberta o homem da sua religião falsa, do seu engano. Não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ficar de pé.